Você assina um contrato acreditando que venceu na vida. A chave gira na fechadura, o corretor sorri e o gerente do banco aperta sua mão dizendo: parabéns, casa própria, segurança, estabilidade. Mas em poucas semanas depois a realidade começa a bater. A parcela não cabe direito no orçamento, o condomínio sobe, o IPTU chega mais alto e o salário continua o mesmo. Todo mês aquela falta de ar antes do dia 20. A sociedade contou uma história bonita, disse que você precisava financiar um imóvel, que é uma maturidade financeira, pagar aluguel, jogar dinheiro fora. O imóvel próprio é um patrimônio, mas poucas pessoas te explicaram o seguinte: o que você comprou não foi um acaso. Você assinou um contrato de dependência financeira por 30 anos, indexados a juros compostos, e é um indexador que você não controla. Enquanto você trabalha, o banco dorme tranquilo. Enquanto você faz hora extra, o saldo devedor da tua conta cresce em silêncio. E a parcela que parecia fixa começa a subir. Não é porque você gastou mais, mas é porque o sistema foi desenhado para isso. Os juros mais TR, que é aquela taxa referencial, não são um detalhe técnico, são um mecanismo central da armadilha. E você sente isso quando está lá na mesa da cozinha fazendo suas contas, cortando coisas da vida, adiando planos, adiando as viagens e acha que o problema às vezes é sua renda, seu chefe, seu custo de vida. Não é. Nos próximos minutos eu vou te provar com matemática simples e fatos macroeconômicos que esse erro não custa só teu conforto, custa a tua liberdade. E quanto mais cedo você entender isso, menor será o preço que você vai pagar. Vamos lá. Para entender por que a parcela sobe enquanto a tua renda fica para trás, é preciso sair da cozinha e ir lá para Brasília, para o sistema financeiro. Nada do que você vive é acidente. É uma consequência direta de escolhas macroeconômicas que moldaram o crédito imobiliário aqui no Brasil. O Brasil é um país estruturalmente inflacionado. O IPCA nunca foi um detalhe estatístico, ele é uma confissão anual que o poder de compra do nosso real é corroído pelo próprio Estado. E para conter essa inflação crônica, o Banco Central ele mantém a Selic em níveis elevados ao longo do tempo. A Selic não é uma maldade, como às vezes a gente vê o pessoal falando. É uma reação, é um remédio. O problema é que o remédio tem efeito colateral. Quando a Selic sobe, todo o crédito da economia ele é precificado para cima. O CDI ele acompanha o custo do dinheiro, explode, o financiamento imobiliário nasce nesse ambiente. Os bancos captam caro e emprestam mais caro ainda para você. E para se proteger da inflação futura que o próprio sistema gera, adiciona ainda um indexador, a famosa letrinha TR. A TR não existe para te proteger, ela existe para proteger o banco do risco inflacionário de longo prazo. Ela fica baixa por longos períodos e de repente ela acorda. Quando isso acontece, você não tem para onde correr. Teu contrato já está assinado, lembra? 30 anos. O sofrimento da tua parcela que sobe não vem do imóvel, vem do desenho do Estado brasileiro. O Estado que gasta muito mais do que arrecada. Financia déficit com dívida, pressiona a inflação, empurra juros lá para cima. Esse ciclo, ele alimenta o sistema financeiro e drena o fluxo de caixa da classe média. E não é coincidência que o crédito de longo prazo no Brasil seja caro. É projeto de governo, é projeto estrutural. Um país que não consegue estabilizar a sua moeda transforma qualquer sonho financiado em servidão financeira. Você vira pagador de juros por décadas para sustentar uma estrutura que nunca fecha a conta. Enquanto isso, o discurso oficial te empurra dentro do financiamento. Diz que é inclusão, diz que é política social, mas na prática transfere a renda mensal do seu bolso para o balanço bancário, que é protegido por contratos blindados, indexados e automáticos. O sistema ele conecta perfeitamente o macro ao micro. A inflação gera juros. Os juros geram financiamento caro. E o financiamento caro consome a tua renda. E a sua sensação é de sufoco mensal. É apenas o sintoma visível de um modelo que precisa de devedores estáveis para continuar funcionando. Você. E fazem você olhar para o seu imóvel como tijolo para a chave, para a sensação psicológica de posse. É o truque. Enquanto você discute se é melhor financiar, se é melhor alugar, o verdadeiro problema passa intacto na tua frente.
O problema não é morar, o problema é como o fluxo de caixa da tua vida é sequestrado por juros compostos indexados ao longo de décadas. A grande verdade é simples e desconfortável. Juros compostos somados a um indexador transformam qualquer sonho de longo prazo em servidão financeira. Não importa se a taxa parece inaceitável hoje, como é 15%, mas se fosse 12%, não são números neutros, são forças exponenciais agindo contra o tempo, contra a tua renda futura, contra a tua capacidade de acumular patrimônio. O banco ele não vende casa, ele vende tempo, ele antecipa o uso do imóvel e cobra 30 anos da tua vida, em parcelas corrigidas por um sistema que trabalha a favor do banco. Você acredita que está construindo um patrimônio, mas na maior parte do teu tempo está apenas pagando o custo do dinheiro. Imóvel é secundário. O fluxo de juros é o negócio principal. Eles querem que você acredite que a parcela é o preço da estabilidade, mas a parcela é o preço da submissão financeira. Todo mês, antes de investir, antes de poupar, antes de escolher, você paga o pedágio do sistema. E isso não é acidente, é desenho, é modelo. Quando você entende tudo isso, muda. O debate deixa de ser emocional, passa a ser matemático. O problema, ele não é onde você mora, é quanto da sua renda futura foi comprometida com um contrato que cresce sozinho enquanto você envelhece. A big idea é essa. Quem aceita juros compostos indexados aceita abrir mão da soberania do próprio fluxo de caixa. E sem controle de fluxo de caixa não existe liberdade financeira. Existe apenas uma sobrevivência organizada. Mas agora vamos entrar numa parte que ninguém te mostra. A matemática fria. Aqui não existe opinião, existe conta. Imagina um imóvel de 500 mil reais. Nada de luxo, classe média padrão hoje em dia, né? Você dá 20% de entrada, 100 mil. Financia 400 mil. E aí a taxa anunciada aparece que é razoável, 12% ao ano, mais a TR. O gerente fala em taxa anual, mas o contrato vive mudando, mundo mensal, enfim. Isso dá próximo de 1% ao mês. O prazo padrão, 360 meses, 30 anos. Primeiro mês, sua parcela vai gerar em torno de 4 mil reais. Você respira fundo e diz, vai dar. O que quase ninguém percebe é que dessa parcela inicial, mais de 3 mil são juros. Menos de R$1.000 vai bater no teu saldo devedor. Você não está comprando um imóvel, você está alugando dinheiro. Acorda. O condomínio vai começar com R$600 por imóvel de 500 mil. O IPTU mensalizado, uns R$300. Teu custo mensal de moradia já passa de 5 mil. E nada disso vai entrar na conta do corretor quando ele fala que a parcela cabe no teu bolso. Agora entra o mecanismo perverso, a TR. Ela fica zerada por um tempo que você acha que venceu o sistema. 2, 3 anos depois, o cenário muda. A inflação pressiona, o governo gasta mais, Selic sobe, TR acorda. Não precisa disparar 0,5% ao ano, já é suficiente para causar um estrago ao longo de décadas. 0,5%. Sua parcela vai começar a subir, não dramaticamente no início, né? R$100 aqui, R$200 ali, mas o salário não acompanha. O IPCA corrói o poder de compra. O reajuste anual raramente bate a inflação real da tua vida. 5 anos se passam. Você pagou algo próximo de 250 mil já para o banco. Parece muito, mas quando você olha o saldo devedor, ainda está perto de 360 mil. A sensação psicológica é devastadora, como eu já vi muita gente. Muito esforço, pouco progresso. Agora, projete isso em 10 anos. Você terá desembolsado algo em torno de R$500 mil, entre parcela de condomínio, IPTU, e ainda deve mais da metade do valor financiado. Isso não é exceção, é a regra matemática dos juros compostos. Enquanto isso, vamos olhar o custo de oportunidade. Isso vai te incomodar. Aqueles mesmos R$4 mil que eu falei, mensais, direcionados de forma racional. Vamos contar outra história. Suponha que você aluga um imóvel equivalente por R$3 mil. Sobra R$1.000 por mês. Some isso à entrada que você não deu, os R$100 mil. Tesouro IPCA ou em ativos que protegem aí contra a inflação. Uma taxa real conservadora de 5% ao ano. Esse capital cresce. Em 10 anos, aquele montante inicial, mais os aportes mensais, eles acumulam algo em torno de 300 mil. Líquido, sem dívida, sem saldo devedor, com liquidez. Enquanto o financiado está preso,
a um contrato, o investidor constrói sua soberania, sua liberdade. E aí entra o terceiro pilar, a projeção macabra de longo prazo. Em 20 anos, o financiado vai ter pago algo em torno de perto de 1 milhão por um imóvel que valia 500 mil e que pode não ter valorizado esse tanto aí. O investidor disciplinado, no mesmo período, acumulou ativos que vão gerar renda, fundos imobiliários pagando aluguel, tesouro pagando juros, ações pagando dividendos. Um vive refém do banco, o outro vive dono do próprio fluxo de caixa, né? Um acorda preocupado com a parcela reajustada. O outro decide se compra ou não imóvel à vista. Essa é a matemática da destruição. Não é sobre casa, é sobre quem controla o teu tempo e o seu dinheiro ao longo da vida. Se você projeta o Brasil para frente sem ilusões, o cenário fica mais claro. A demografia está mudando, menos gente jovem trabalhando, mais gente envelhecendo e dependendo do Estado. O déficit público não fecha. Toda vida eu estou falando isso. O INSS, vendido como aposentadoria, funciona como modelo de repartição simples. Depende de novos contribuintes para pagar os atuais beneficiários. Isso não é poupança. É um arranjo que só se sustenta com crescimento populacional e ou produtividade. Os dois fatores que já não entregam o que prometiam antigamente. Em termos econômicos, é um desenho típico de pirâmide financeira institucionalizada. Para sustentar esse sistema, o Estado precisa arrecadar mais ou imprimir mais dinheiro. Arrecadar mais sufoca a economia. Imprimir mais dinheiro, inflação. E a inflação pressiona juros. Juros encarece o crédito. E o ciclo se retroalimenta. Quem está alavancado em contratos longos de financiamento imobiliário, sente isso primeiro. E por mais tempo. Dói. O futuro inevitável para quem ignora essa lógica. E a dependência é do salário, do governo, de regras que mudam no meio do jogo. O cara que financia envelhece com dívidas, chega aos 50, 60 anos, ainda pagando parcela, com menos energia para gerar renda e com patrimônio líquido que não resolve o fluxo de caixa. Do outro lado, quem entende todo esse contexto age diferente. Vai priorizar a liquidez no início, protege o capital da inflação, usa Selic, CDI ao seu favor, em vez de ficar lutando contra eles. Constrói renda com fundo imobiliário, ação, título, antes de assumir compromissos rígidos e perigosos. Quando você compra um imóvel, você faz isso com poder de barganha. Entrada alta ou à vista, em momentos de crédito barato. O Brasil continua sendo um país de juros estruturalmente elevado. Enquanto não resolver o seu problema fiscal, apostar contra isso é apostar contra a realidade. A diferença entre vítima e o soberano está em como você se posiciona diante desse cenário. Um aceita a narrativa oficial e assina contratos longos. O outro lê os números e constrói alternativas. Mas no longo prazo, não é o imóvel que define sua segurança. É a capacidade de gerar renda real acima da inflação, sem depender de promessas políticas ou renegociações bancárias. E aqui surgem as desculpas. Elas parecem racionais, mas são apenas mecanismos de defesa de quem não quer encarar a matemática. E a primeira é clássica. Eu não tenho dinheiro. Isso é falso. Fake news. O que você não tem é sobra, porque todo o seu fluxo de caixa foi comprometido cedo demais. Financiamento não resolve a falta de dinheiro, ela eterniza a tua falta de dinheiro. Quem começa devendo não acumula, apenas sobrevive pagando juros. A segunda desculpa é: investir é difícil. Difícil é trabalhar 30 anos e terminar com patrimônio líquido abaixo do que você queria. Usar tesouro direto indexado ao IPCA, CDI, fundos, ações. Não existe genialidade, existe disciplina. E o sistema adora quando você fala isso, porque é incapaz de comprar a narrativa pronta e assina um contrato ruim. Terceira desculpa: o governo vai ajudar. Não vai, gente. O Estado brasileiro não é teu sócio, não. É teu cobrador. O INSS não é aposentadoria. É transferência intergeracional forçada. O dinheiro que você contribuiu não é guardado. Ele é usado para pagar quem já se aposentou. Quando chegar a tua vez, as regras vão ter mudado. A idade vai estar lá em cima. Benefício maior, mais imposto. E esperar a proteção do governo é aceitar um empobrecimento programado.
Tem quem diga também, imóvel é segurança. Segurança não vende paredes, vende renda recorrente ajustada à inflação. O imóvel financiado não gera renda, ele consome renda. Segurança é você ter ativos que pagam você todos os meses, independente de humor ou da sua saúde. Por fim, a desculpa mais honesta, né? Todo mundo faz isso. Justamente por isso, o resultado médio é medíocre. Os sistemas são desenhados para a média. Quem segue o fluxo, vira estatística. Quem questiona, vira exceção. A realidade é dura, né? Mas é libertadora. Ou você assume o controle do teu fluxo de caixa agora, ou vai passar a vida inteira justificando por que nunca conseguiu sair do lugar. Agora você enxerga dois caminhos com clareza, eu acho. Um deles é confortável no curto prazo e o outro é destrutivo no longo prazo. É o caminho da narrativa social. Assinar contratos longos, confiar em reajustes salariais, acreditar que o imóvel financiado e o INSS vão resolver o futuro, esse caminho termina com pouco patrimônio líquido, alta dependência e zero margem de manobra. Você vai trabalhar para pagar contas que crescem sozinhas, enquanto o tempo joga totalmente contra você. O outro caminho existe um desconforto inicial e disciplina. É o caminho da soberania financeira. Nele você vai proteger o seu capital da inflação, usa a Selic e o CDI como aliados, constrói renda com ativos reais e financeiros antes de assumir dívidas longas. Você entende que fluxo de caixa vem antes de status, que liquidez vem antes de posse? Juros compostos precisam trabalhar para você, não contra você. A ordem de ação é simples e inegociável. Primeiro, pare de romantizar dívida longa. Se você já está financiado, trate isso como um risco a ser gerenciado, não como uma conquista. Amortize quando fizer sentido matemático. Não antecipe seu consumo. Segundo, construa uma base de ativos que paguem para você todos os meses. Tesouro, IPCA+, para proteção real, FIIs, ações sólidas para crescimentos e dividendos. Terceiro, nunca confie seu futuro a promessas políticas. O INSS não é aposentadoria, é o sistema de repartição frágil em um país que envelhece rápido. Imóvel próprio não é o objetivo. Liberdade financeira é o nosso objetivo. Comprar à vista ou com entrada dominante é a consequência de quem construiu soberania antes. Quem investe nessa ordem vira refém. A decisão não é moral, é matemática. Você pode continuar sendo mais um pagador de juros que sustenta o sistema, ou pode se juntar ao grupo que entendeu as regras do jogo e joga para vencer. Não seja mais uma vítima estatística. Me segue para aprender mais e para proteger o seu patrimônio.